Bom dia na paz do Senhor. Vamos falar hoje de um livro inteiro. Hoje nós vamos falar de um livro polêmico, de um assunto polêmico, de um assunto que é tabu. No comentário de hoje nós vamos falar sobre Cantares de Salomão, os capítulos 1 ao 8. Obviamente que pelo tempo que nós temos aqui não dá para falar de detalhes do livro, mas dá para falar de bastante coisa. Falar esse assunto que é uma das polêmicas aqui de Cantares, que é sexo. É um tabu dentro do meio evangélico, é um tabu dentro do meio cristão de forma geral, que envolve os evangélicos e católicos também, que é falar de sexo de forma aberta e clara. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, já que é um livro polêmico, de um assunto polêmico. Abra e veja se aí está com qual título que é esse livro. Ele é conhecido como Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, ou somente Cântico, ou só Cantares, também está se referindo a esse livro. Esse livro de Cantares de Salomão, eu comecei falando que ele é um livro polêmico. Na verdade, quando a gente assume aquilo que a gente acredita, ele deixa de ser polêmico. Então ele não é polêmico para mim, mas há muita discussão dele por teólogos e estudiosos. Então vamos falar antes do povo, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu. O povo judeu também tem polêmica sobre esse livro. Então poderíamos dirimir as dúvidas consultando o povo judeu e vendo como é que eles tratam esse livro. Mas eles têm as mesmas discussões que nós no meio cristão temos. Então, quais são? Como é que ele é interpretado? Essa é a polêmica. Então, a primeira linha de interpretação dele é a chamada alegórica. O que é essa linha de interpretação alegórica? É que entende que tudo que está aqui em Cantares, que tudo que está aqui mostra Cristo e a igreja. Então, Salomão é Cristo e a Sulamita, a noiva, é a igreja de Cristo. A forma alegórica significa o quê? Significa que tudo que está aqui vai ser espiritualizado, vai ser entendido sob uma perspectiva espiritual. A outra linha, é a questão que vê como sendo literal, uma história de amor entre um homem e uma mulher. Quem está aqui assistindo, me fale aí qual versão que você acredita, em qual linha, ou você não se definiu ainda. Você gosta da linha, ou você acredita na linha alegórica, que apresenta Cristo e a igreja, ou você acredita na linha literal, que é uma história de amor entre homem e mulher. Escrevem aí para mim o que vocês acreditam, se é na alegórica ou se é na literal, ou se você não tem definido ainda e não sabe o que pensar. E aí é o seguinte, eu sei que esse livro ele tem muitas dúvidas, muitas curiosidades. Tem pessoas da minha convivência que acreditam uma parte numa, outra parte na outra. Não existe um consenso, dizer a maioria acredita na alegórica, a maioria acredita na literal. Não existe um consenso sobre isso. Então, é orar e buscar e pedir para o Espírito Santo falar ao seu coração, e também estudar e ler. Eu, Janaína, eu acredito na linha literal, eu sou da linha da Val. Eu acredito na linha literal, é uma história de amor entre um homem e uma mulher, com, entre aspas, um fundo espiritual. E esse fundo espiritual é no sentido de que o Velho Testamento aponta para Cristo. Então, eu acredito que o livro de Cantares ele aponta, sim, ali para algo espiritual, mas não é o livro inteiro, são alguns pontos, ou seja, um fundo alegórico. E aí o que acontece, Por que é difícil da gente ver isso? Falar de sexo no meio cristão é um tabu. Eu não conheço nenhuma igreja, e se vocês conhecerem vocês me falam, mas eu não conheço nenhuma igreja que fala sobre isso de forma aberta. Geralmente quando vai se falar sobre esse assunto, ou é em curso de noivos, ou numa palestra, num chá de mulheres, num evento específico, e aí quando vai falar da parte de sexo, fecha-se as portas, É uma coisa mais restrita. E geralmente, quando vai se falar sobre esse assunto, assim,
em toda a minha vida, eu vi bem poucas palestras, bem poucas orientações que falem sobre sexo de uma forma aberta no meio cristão. E esse livro, ele traz essa questão de falar sobre isso de uma forma aberta. Eu vejo ele apontando para Cristo, apontando para a igreja, mas de uma forma bem leve e bem pontual. E tem uma dificuldade gigante para entender como é que as pessoas interpretam ele de forma alegórica 100%. Não consigo. Todas as interpretações que eu vi de forma alegórica ignora certos versículos. Eles passam por cima, eles ignoram alguns versículos, como se não tivesse. Mas Cantares de Salomão fala sobre preliminares, por exemplo, entre o homem e uma mulher. E eu não consigo ver Cristo e a igreja no versículo que fala de preliminar, de sexo, de momentos de intimidade. Eu não consigo interpretar de forma alegórica assim. Eu não consigo interpretar de forma alegórica Cantares 4:12, 4:16, 2:3, que fala claramente do momento, do ápice ali da relação sexual. Eu não consigo ver alegoria, né, apontando para Cristo. Eu não consigo ver Cristo e a igreja em Cantares 1:13, Cantares 4:5, Cantares 8:8, que fala de algo diretamente de cunho sexual. Não consigo. Então eu tenho essa dificuldade de ver alegoria em todo o livro. Eu vejo que é uma história real, é uma história literal entre um homem e uma mulher, que sim aponta para Cristo desde que Deus fez o homem e uma mulher para o casamento, e isso vai glorificar Cristo. É claro que aqui hoje eu não vou falar tão abertamente quanto eu falo numa palestra, porque está aberto, uma pessoa que não, né, pode um adolescente, uma pessoa que não deve ter isso despertado ainda ouvir. Então, algumas coisas eu vou falar assim, né, de forma um pouquinho mais leve. Cantares de Salomão, foi escrito por Salomão, tá aqui no versículo 1, Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Então é um cântico, é um louvor que Salomão escreveu, não para a sua amada, mas ele escreveu para o povo, para mostrar o amor entre ele e a Sulamita. E é um cântico onde tem uma conversa. Ora o noivo fala, ora a noiva fala. Tem gente que fala que é confuso porque fica trocando ali de sujeito, mas, gente, é isso mesmo o casamento. O casamento, o amor entre uma mulher é isso mesmo. Uma hora um tá falando, depois o outro, daí fala, daí um interrompe, e é exatamente dessa forma que nós lemos Cântico dos Cânticos. Essa Bíblia que eu tô aqui agora, ela não tem uma divisão de quando é o noivo ou a noiva falando. É texto corrido. Tem Bíblias que tem essa divisão, o noivo, aí o noivo fala, depois a noiva, e se você olhar, você vai ver os versículos ali, que é bem quebradinho, assim, a conversa, né, a fala do noivo, depois da noiva, do noivo de novo, tem vezes que a noiva fala mais, fala 2 vezes, aí o noivo tem essa troca, que é exatamente o que acontece dentro do casamento. Então, Salomão que escreveu, ele escreveu para o povo de Israel, exaltando, louvando o amor entre ele e a Sulamita. Onde ele escreveu isso? Provavelmente ele escreveu em Jerusalém, mas a história se dá ali em algum momento, quando ele estava em viagem, saindo ali de uma propriedade que ele tinha no Líbano e indo para outro lugar. Então ele passava no campo e via a Sulamita. Onde ela vivia, onde ela foi criada, ali no sudeste do Mar da Galileia. Os jardins de En-Gedi, inclusive, são citados também, que é ali naquela região do Mar Morto. Quando que aconteceu? Então, possivelmente no início do reinado de Salomão. O tema, então, se eu acredito no literal, eu vou falar na linha que eu acredito, tá bom? Então, o tema é o amor sexual. Então, preste atenção. Não é qualquer amor sexual, não é qualquer amor entre um homem e uma mulher. É o amor sexual entre um homem e uma mulher protegidos pelo casamento. Que o casamento nós entendemos, acreditamos, defendemos que é um compromisso exclusivo entre um homem e uma mulher, que é natural, ou seja, Deus criou, está lá em Gênesis, e delimitado
limitado por limites divinos. Então o casamento tem fronteira, o casamento tem limite. Não podemos ultrapassar esses limites do casamento. Foi Deus que determinou. Cantares é o único livro na Bíblia que vai falar deste assunto, que é o sexo, dentro do casamento, de uma forma clara e direta. Paulo traz alguns ensinamentos. Paulo fala que o meu corpo não é meu, mas é do meu marido não é dele, mas é meu, e a gente entende que ele está falando de prazer sexual, mas ele não é tão direto quanto Cantares. Lá em Provérbios 7, dos versículos 6 ao 27, e Provérbios 9 e 17 também falam desse assunto, sexo no casamento, sexo entre um homem e uma mulher, mas também não é de uma forma tão clara e direta. Então, Cantares é o único na Bíblia. E aí, assim, o que a Sulamita era de Salomão? A Sulamita era uma moça virgem, que guardou a sua virgindade, e esse é o ensinamento para as moças solteiras, de guardar a sua virgindade, e ela se tornou a noiva e depois esposa de Salomão. Tem ensinamento em Cantares para as casadas, principalmente, já que o assunto é o sexo entre homem e mulher, mas tem também para as moças solteiras, no sentido de guardar-se para o casamento, e no sentido de não despertar este assunto antes da hora. Não desperte o amor antes que ele queira ser despertado. Ou seja, não desperte antes da hora. Guarde-se para o casamento, guarde-se para o tempo que Deus tem na sua vida. Esse é o assunto para as solteiras. Esse livro de Cantares, veja, quando a gente pega aqui a Bíblia, não em ordem cronológica, mas do jeito que nós temos tradicionalmente. São separados, a Bíblia é organizada por assuntos. Então nós pegamos aqui e começamos ali os livros de sabedoria. Nós temos Salmos, eu já falei que Salmos e Provérbios não andam separados, porque Salmos fala da vida espiritual, Provérbios da vida prática, certo? Mas Provérbios fala da vida prática de uma forma individual. Só que a nossa vida não é individual, nós não vivemos de forma individual. Então vem Eclesiastes e fala da vida prática em comunidade, junto com outras pessoas, junto com, ali o sábio Salomão, já na sua idade mais avançada, já maduro, já velho, ele vem e dá a sua sabedoria. Tanto que a gente fala que Eclesiastes é um livro para a terceira idade. Na verdade, ele é um livro para nós, para nos ensinar a viver em comunidade. Claro que é escrito por um senhor na terceira idade. Então, Salmos falando da vida espiritual, Provérbios da vida prática individual, Eclesiastes falando da vida prática em comunidade, e aí vem Cantares de Salomão e fala sobre a vida prática fechada entre quatro paredes do casal. Então, Cantares também é um livro de sabedoria, porque é um livro de ensinamento que nos fala como viver conjugalmente, bem e feliz, e tendo aquela vida que Jesus nos prometeu, uma vida em abundância. Falei que Cantares é o único na Bíblia. Então, dentro desse assunto, que é uma história de amor envolvendo ali, mostrando a intimidade sexual do casal, nós temos então três assuntos, três temas aí, três subtemas em Cantares, falando da pureza, e a pureza em dois sentidos. Então, a pureza antes do casamento, no sentido da moça, que é a sulamita, se guardar para o marido, se guardar para o casamento, e a pureza depois dentro do casamento, no sentido de que é um para o outro. E Paulo fala para guardar o leito conjugal, não manchar o leito conjugal. Então isso está falando de pecados que podem acontecer dentro do casamento, inclusive na intimidade do casal. Então, Cantares, ele traz essas duas questões, a pureza, com dois lados, a pureza antes do casamento, para as moças, para os rapazes se guardarem para o casamento, e a pureza dentro do casamento, onde é um para o outro, diante de Deus. O segundo subtema, o compromisso exclusivo do casamento, que é esse um para o outro, e o terceiro,
que é o que é menos falado no meio cristão, que é justamente as alegrias do amor matrimonial. E aí o ponto que pouca gente fala, mas eu falo, né? Deus fez. É bom. É bom. Se você não usufrui da alegria, do prazer e da satisfação no amor sexual dentro do seu casamento, precisa ler a Bíblia e orar sobre isso e se despertar para isso. Abrir os olhos e viver isso. Deus disse que era bom, Ele fez para nós, e não é só para procriar, só para multiplicar, só para ter filhos. Ele fez para que tenhamos também alegria, satisfação e prazer. Não só o homem, mas a mulher também. No capítulo 1 tem a celebração do casamento. Então, muitas vezes as pessoas leem Cantares e ficam confusas aí. Uma hora ela fala que era virgem, depois ela está lá falando de prazer. Então, assim, o casamento ele acontece no capítulo 1, a celebração do casamento. Depois, então veja, é um cântico. É igualzinho nós. Vai você e seu marido, ou você e sua esposa, contar a história de vocês. Um tá aqui contando do namoro. O outro tá ali lembrando de um dia depois do noivado, ou um pouco antes do casamento, um pouco depois do casamento. A gente mistura as memórias, a gente não conta a história de amor da nossa vida numa linha reta. A gente vai contando conforme as nossas memórias, as nossas emoções falam. Então, Cantares, né, a celebração do casamento acontece no capítulo 1, e depois é o homem e a mulher, Salomão e a Sulamita, eles se dão apelidos aqui. O homem e a mulher contando memórias, então, do namoro, do noivado, e como o amor cresceu entre eles nesse período, como o amor cresce entre eles depois do casamento, e como eles se satisfazem um ao outro, vencendo as dificuldades e as inseguranças. Eu não vou falar os versículos aqui, leiam, mas Cantares de Salomão fala sobre preliminares, como são as preliminares entre os dois, nos dando aí também ideias. Então, quando um casal, né, agora na pandemia não estou mais fazendo aconselhamento, mas antes, quando um casal procurava para aconselhamento bíblico, eu mandava ler Cantares. Porque é o livro mais apimentado que tem. Não preciso ler nada. Gente, Deus, ontem eu falei na live de ontem que isso aqui é o manual do Criador para nós. Aqui tem tudo, inclusive a questão sexual. Eu não preciso ler um livro lá externo, eu não preciso assistir alguma coisa para saber como me conduzir, o que fazer. Aqui tá cheio. Cantares de Salomão tá cheio de dicas, de ideias, de sugestões de como fazer. É só ler, querendo ler. Então você vai ler Cantares imaginando ali a Sulamita e o Salomão. Esqueça a questão alegórica nesse momento, esqueça esse fundo alegórico, leia como uma história de amor. É um romance. Então eles mostram ali como se satisfazer, vencendo as dificuldades, vencendo as inseguranças, vencendo os medos. A Sulamita fala dos medos dela, Salomão fala de alguma insegurança que ele sente ali. Então tudo isso, leia querendo ler, que você vai com certeza ver ali certas coisas. Se puder, leia numa versão mais atual, leia na Bíblia Viva, na King James, Corrigida Fiel também já puxa um pouco a linguagem, porque fica mais difícil, claro, ver isso numa versão mais tradicional, com uma linguagem que é formal. Então, capítulos 1 ao 8, vamos lá, o tema principal de cada um. No 1, o amor do amado pela noiva. Então vamos lá, capítulo 1, o amor do amado pela noiva. Capítulo 2, o amor e a correspondência de amor entre um e o outro. Capítulo 3, sobre a noite que eu te procurei, a noite toda eu te procurei. O capítulo 4, a beleza da noiva. E aqui entende-se que é a descrição da noite de núpcias entre Salomão e a Sulamita. Capítulo 5, o amado se foi, no sentido de que ele viajou, de que ele não está ali. E aqui no capítulo 5, quem acredita na linha alegórica, então fala que é quando, né,
Cristo não está aqui, vai voltar depois, que é esse período, por exemplo, que nós estamos vivendo agora. Cristo não está aqui conosco fisicamente, né? Mas, né, como eu não acredito nessa linha alegórica total, fica até difícil da gente... Eu sei os pontos que eles falam, mas eu não vou nem entrar. Eu vou, como eu disse no começo, falar da linha que eu acredito, obviamente. Capítulo 6, eu sou do meu amado. Capítulo 7, o desejo do amado pela noiva. E capítulo 8, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Então, falando de um amor que não é leve e superficial de qualquer jeito. Eu quero chamar a atenção aqui. Capítulo 1, versículo 1. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. O versículo 5. Eu sou morena e agradável, ó filhos de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Eu tenho dificuldade para entender a alegoria nesses versículos. Olha só. Versículo 13. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Como um cacho de Chipre nas vinhas de Engedi. Engedi são jardins, é um oásis que tem lá na região do Mar Morto. É para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Eis que és gentil e agradável, amado meu, o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Não dá tempo de olharmos versículo por versículo, mas o capítulo 1, então, entende-se que foi a celebração do casamento. E é o seguinte, nós escutamos muito que Jesus é a rosa de Saron, certo? Então, o capítulo 2 vai falar sobre a rosa de Saron, mas não tem como ser Jesus. Por quê? No 2 e 1 é a noiva falando, é a Sulamita falando. Então ela fala, eu sou a rosa de Saron. Então acaba que não bate com que Cristo é a rosa de Saron. Aqui é a noiva falando. Por isso é um dos versículos que não tem como ser alegoria apontar para Cristo, porque está claramente no próprio texto indicando que é a noiva que fala isso. Leiam, eu não vou ler e nem citar, mas eu sei que vai vir essa mensagem, então um dos versículos que fala das preliminares, por exemplo, está no 2 e 6. O cortejo nupcial ali a partir do 3 e 6, falando ali, né, do momento deles. O 4, falando da noite de núpcias e falando de como a Sulamita chegou preservada, sem mancha, virgem ao casamento. Ela se guardou. No versículo 4 e 5, os seus 2 peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Versículo 7, tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Então, leia o 4 e o 6 também. E entenda ali o que Salomão está dizendo. É claro que ele vai usar a linguagem sua, do tempo dele, falando ali de incenso, de ungüentos. É claro que ele vai falar de gazela, vai falar de égua minha, porque, gente, é a linguagem de Cantares, é a linguagem que Salomão estava acostumado. Não podemos usar essa linguagem hoje, nós temos que atualizar para nós, né, para o nosso tempo. Mas leia com atenção e busque esse entendimento. Versículo 8, o capítulo 4 é a noite de núpcias do casal, tá? Vou até parar de ler aqui porque não sei o quanto implícito, ou quanto explícito, ou quanto visível tá para vocês a linguagem, mas se vocês lerem nessa posição, né, de ver ali uma noite de núpcias entre um homem e uma mulher que se amam, vocês vão entender bastante, ou pelo menos vão conseguir imaginar quando Salomão fala, vem comigo do Líbano, minha esposa vem comigo, olha desde o cume de Amana. Então vai ali, né, essa linguagem de Salomão. O que eu quero puxar aqui um pouquinho então para a Sulamita. 8 e 11, vamos lá para 8 e 11. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon, entregou essa vinha aos guardas e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Então ele ia citando, quando Salomão
viu ali a primeira vez a Sulamita. Aqui no finalzinho do livro está contando, ele tinha uma propriedade lá, e aí ele deixou lá para ser guardada e viajou, voltou para Jerusalém. Em algum momento desses é que ele viu a Sulamita pela primeira vez. Possivelmente ela era órfã de pai, tá? Porque ali nos capítulos, no 3, capítulo 3, versículo 4, depois no 8 e 2, fala ali casa da mãe não cita o pai. Então, se não cita, possivelmente porque ele não era mais vivo. Dá para usar essa linguagem hoje, né? Mas tem um significado, tá bom? Porque é que ele usa essa linguagem, e vocês vão ver. Quando a gente entende os termos que ele usa, vocês vão ver que é uma linguagem maravilhosa. É poesia pura, amor puro. Ele estava ali transbordando de amor e paixão pela sua Sulamita. A autoridade dos irmãos estava sobre a Sulamita, então ela era mais nova e ela obedecia, ela era submissa aos seus irmãos, está ali no 1 e 6 e 8 e 2. Manteve-se em castidade, manteve-se guardada. No capítulo 4, Salomão cita essa castidade dela. Mas uma coisa que nós precisamos aprender com a Sulamita, e hoje na leitura de Cantares vocês prestem atenção, como essa mulher sabia elogiar o seu amor. E nós precisamos resgatar isso, porque muitos casais falam assim, não tem mais nada, tô na rotina, tô naquele... Comece a elogiar. Não sabe elogiar o físico, a beleza, não... Elogie pequenas coisas, comece elogiando pequenas coisas, comece falando que bom que você colocou lixo fora hoje, que bom que você secou a louça para mim, que bom, olha, hoje eu orei em gratidão a Deus, mas ora mesmo, orei em gratidão a Deus porque você está trabalhando, porque você tem esse esforço de trabalhar. Precisamos recuperar isso, precisamos fortalecer isso. Aprenda com a Sulamita, ela sabia elogiar seu esposo, ela correspondia ao amor dele e ao desejo também. Tá lá capítulo 4, os versículos 16 até no 5, depois no 5 de novo, dos versículos 3 ao 5, capítulo 6, versículo 3, capítulo 7, dos versículos 6, do capítulo 7, versículo 6, até o capítulo 8, a correspondência ali dos dois. Nós também precisamos, né? Quem está aqui falando também precisa praticar isso. Olha o capítulo 6, o versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Vai lá pensar que lírios são esses. Vocês acham que Salomão ia lá comer flor no jardim? Se a própria amada aqui guarda a sua intimidade, o seu corpo e chama de jardim, onde serão esses lírios que Salomão se alimenta? Leia Cantares. Se você é homem, né, que eu sei que tem homens aqui assistindo, leia prestando atenção em Salomão, em como ele agia com a sua amada. É isso que nós temos que aprender. E nós, mulheres, vamos ler prestando atenção na Sulamita, em como ela agia e se comportava com o seu amado. A Sulamita se preparava para o marido. Gente, é claro, o corpo do homem reage diferente à sua mente, a mente dele mesmo. O nosso corpo age diferente. Nós temos um outro processo mental. É claro que fica o dia inteiro naquele batidão de limpa a casa, arruma filho, cuida de filho, busca, lava, limpa, cozinha, não sei o quê. Muitas trabalham fora e aí chega cansada e não sei mais o quê. Gente, vai chegar à noite, vai chegar no momento de descansar e só vai querer descansar mesmo. Porque a nossa mente ficou ocupada com muita coisa durante o dia. E nós precisamos aprender com a Sulamita. Ela se preparava para o marido. Ela arrumava a cama. Toda vez ela arrumava a cama de uma forma especial. Ela se perfumava. Leiam sobre o banho da Sulamita aqui em Cantares. Não era aquele banho de qualquer jeito, rápido, que a gente, né, muitas vezes nem sabe o que usou ali no banho. Não, era um banho onde ela se banhava, onde ela se lavava, onde ela se limpava, pensando que o corpo era para o marido.
Então ela já preparava esse corpo, já se banhava, já ali se perfumava para o marido. Preparava a cama. Ela convida o esposo, ela chama, ela toma iniciativa. E isso não é pecado. Tomar iniciativa não é. Eu sei que tem muita gente que é mais tímida, que a sua personalidade é mais fechada, mais introspectiva. Mas dentro da sua identidade, dentro daquilo que Deus te fez, como Deus te fez, leia Cantares e aprenda com Sulamita. Tem vezes que não precisa de um convite aberto, fala, marido, vamos ali. Não, seja sutil do seu jeito, na sua identidade. Cada casal vai desenvolvendo a sua linguagem particular, a sua linguagem mais íntima. Se não tem ainda, comece a desenvolver. Mas tem. Não tenha receio de que pode ser pecado, de que pode ser errado. Não é. Aprenda com Sulamita. Tome também a iniciativa. Se cuide, se perfume. Tome um banho pensando. Porque aí a sua mente vai criando uma predisposição. Prazer não é pecado. Deus fez, Deus nos preparou. Não havia necessidade disso se fosse só para a procriação. Não é. É também para a nossa alegria. As alegrias do amor matrimonial se referem não só ao companheirismo, à amizade, ao apoio, à proteção e ao cuidado entre o marido e a mulher, mas também se referem ao sexo, às alegrias do sexo, ao prazer, à satisfação. Tudo está na Bíblia e está. Todas as áreas da Bíblia. Aí tem finanças, nós vamos chegar em Provérbios, vamos apanhar um pouquinho lá com finanças. Tem tudo. E tem amor conjugal, o amor sexual. Amém? Os homens agora ignorem o que eu vou falar. Mas mulherada, se prepare. Leia Cantares de Salomão hoje e comece a praticar. Mande um versículo bíblico para seu esposo. Manda lá uma mensaginha falando para ele, olha, senti de Deus de mandar um versículo para a sua meditação hoje. E manda lá, Cantares 1 e 2. Mas não escreve o que está escrito, só fala, sentir de Deus, de você ler e aplicar na sua vida. Cantares, capítulo 1, versículo 2. E deixa ele procurar na Bíblia e ler. Eu tenho certeza que enquanto ele lê, ele vai sorrir. Dá pra gente provocar usando a própria Bíblia. Olha que está em Cantares 1 e 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Você só está pedindo um beijo, mas está pedindo usando a Bíblia. Olha que legal. Deus é maravilhoso, né? Deus tem senso de humor. Não se esqueçam disso. Deus é bem-humorado também. Pode ser, e aí eu até ia falar no começo, mas já que você escreveu isso, né? Eu com 27 anos de casado ainda tenho vergonha. Vou falar aqui rapidamente. Muita gente viveu uma vida no mundo com um outro pensamento, uma outra ideia, e aí veio para Cristo e não sabe como praticar, né? Não sabe como fazer essa adaptação do que vivia lá fora e agora aqui dentro. Quando eu falo dentro, é diante de Cristo, né? Fora no mundo, dentro, diante de Cristo. Não sabe fazer e aí acaba se fechando, tendo receio, tendo medo, tendo vergonha. Outras pessoas cresceram no meio cristão e se cresceu no meio cristão, as dificuldades de ficar à vontade, de falar sobre isso é maior, porque no meio cristão sexo, satisfação, gozo, é falado de uma forma muito vedada, quase não é falado, é como um tabu. Muitas mulheres tinham essa dificuldade porque cresceram no meio cristão, numa cultura onde não se fala sobre isso. E aí, claro, quando a gente vai para a Bíblia, principalmente Cantares, e lá Coríntios 7, a gente entende o que Deus quer, entende o que Deus nos deu, que é sim para a nossa alegria, para a nossa satisfação. E aí, orando, entendendo a Bíblia, vai se soltando e vai chegando aí no ponto que Deus quer. Mas a terceira opção, que tem muito isso, eu estou citando no que mais acontece, né? A pessoa que está no mundo vem para Cristo, tem essa dificuldade de viver isso, não sabe como adaptar, mesmo porque no nosso meio é muito tabu.
A segunda coisa é os que crescem no meio evangélico ou no meio cristão, que envolve ali, né, o meio cristão, os evangélicos mais os católicos, crescem nesse meio, vivendo isso, e é um assunto que não é falado. E a terceira opção é a pessoa é introspectiva, ela é tímida, é personalidade, é temperamento. Então precisa ver qual que é. Se é do mundo que veio para Cristo, vamos aprender na Bíblia como praticar, como viver isso. Se é cresceu no meio cristão e viveu um tabu, vamos quebrar esse tabu, lendo a Bíblia também e orando. E terceiro, se é porque é sua personalidade ou temperamento, então vamos encontrar o jeitinho mais gentil, mais fechado, né, mais ali dentro do seu jeito, mas vamos viver isso também, porque é bom, é agradável, é gostoso, é a vontade de Deus. Ele fez para o nosso deleite. Que seja uma bênção para vocês, não só o dia de hoje, mas daqui em diante, que vocês possam usufruir das bênçãos de Deus no casamento. Deus abençoe, fique com Deus, tenham um excelente dia na presença de Deus.